Muito bom dia. Bom dia a você que se liga no canal Veterano de Informações. Eu sou o jornalista e policial veterano Asdrubal Marcelino. Peço a você que dê o seu like, compartilhe meus vídeos, se inscreva no meu canal. Final de semana é uma festa. Sexta, expectativa de sábado, domingo com a família. No sábado, as pessoas se preparam para o almoço do domingo. Enfim, é muito bacana o convívio final de semana com a família. Aquele almoço bacana, em contato com os pais, com filhos, né? Primo, sogra, neto. Convida aí para almoçar que eu vou. Pois é, minha gente. Luzes misteriosas no céu deixaram os moradores de várias cidades mineiras assustados. Alguns municípios que são cobertos aí pela valiosa TV Leste. E este fenômeno visto no céu de Minas Gerais chamou a atenção de muita gente e as dúvidas são muitas. Afinal, de que se trata? O nosso Marcos Lessa, valioso repórter aí da TV Leste, conversou com o geógrafo, professor do Instituto Federal de Minas Gerais, que vai explicar o que é isso, que sinal é esse no céu. Acompanhe nos vídeos produzidos pela valiosa TV Leste, que tem uma parceria conosco por meio do Comando Geral. Nico, que mistério é esse no céu de algumas regiões do estado de Minas Gerais, entre elas aqui no Vale do Aço? Algumas pessoas gravaram vídeos e no vídeo elas relataram que seria um avião, será que um avião que estaria caindo, né? Outras já até brincaram, falando que os ETs já estavam chegando aqui em Minas Gerais. Bom, o fato é que surgiu uma dúvida, né, ontem à noite, quando assim, lá no céu estava passando, né, ali seria um cometa, né, algo luminoso, intermitente não estava, né, que a gente poderia sugerir que seria um avião. Bom, mas a gente, né, correu atrás para descobrir o que de fato estava ocorrendo no céu de algumas regiões de Minas Gerais, entre elas, como eu disse, aqui no Vale do Aço. E a gente está aqui com o geógrafo, que é o Helder Beltrame, ele também que é professor do IFMG aqui do município, que vai esclarecer para a gente o que de fato aconteceu ontem no espaço, no céu. Ô Helder, obrigado pela participação, boa tarde. O que de fato aconteceu? Esclareça para a gente. Muito obrigado pela participação. Marcos, boa tarde. Bom, o que nós temos de informação sobre o ocorrido passa da seguinte questão. Nós tínhamos a observância de situações ligadas a possibilidade de acidentes ou até mesmo da entrada de algum material, né, externo ao planeta, que a gente chama aí de meteoros, mas também nós temos a possibilidade de resíduos, né, que a gente chama de lixo espacial, que são materiais que estão fora, né, da atmosfera terrestre, lá na região, né, no espaço, em que são enviados para lá através de missões, né, durante décadas, né, nós enviamos material para lá, para satélites, estações espaciais, telescópios, né, e esses materiais, eles têm uma vida útil lá. Né? Então, em determinados momentos, eles deixam de operar, né? Alguns estão em órbita baixa, outros mais distantes, mas principalmente esses mais próximos do planeta Terra, eles são atraídos pelo planeta e muitos deles retornam. Então, o comportamento que a gente observou ontem, né? E aí fazendo uma análise com as informações que nós temos de órgãos oficiais e redes de pesquisadores discutindo o assunto, pelas características, a gente pode chegar à ideia de que se tratava possivelmente de um lixo espacial, de um resíduo desses materiais que foram enviados para o espaço, e que era de um tamanho considerável. Por isso a visibilidade foi grande, né? Então você tem uma trajetória longa, foi visto não só em Minas Gerais, foram vistos em outros estados também, Goiás, houve relatos também na Bahia, né? Então esse material ele entra em contato com a atmosfera, o atrito do ar com esse objeto, ele cria então um calor, então por isso ele fica incandescente, né? E ele vai desintegrando esse material. Né? Então, à medida em que esse material ele vem adentrando a atmosfera, então ele vai se desgastando, vai diminuindo de tamanho, a massa dele vai se reduzindo, a ponto de muitas vezes se dissipar, né? de simplesmente ficar em pedaços tão pequenos que já não são mais visíveis. Né? Isso é muito comum de acontecer. Tá? É mais raro acontecer em regiões povoadas para que se faça registro. Né? Mas é muito comum acontecer no planeta, né? Em vários momentos nós temos a reentrada desse material. Quando são materiais de tamanho considerável, né? E que afetam
tem algum risco, né, alguma preocupação, eles são monitorados por agências governamentais, né, mas no caso específico deste aí, nós não tivemos nenhum registro, né, de monitoramento, e até então nós também não tivemos nenhum registro de área de colisão, então o que leva a crer que ele se desintegrou na atmosfera antes de tocar o chão, sem desenvolver maiores problemas a princípio. Há uma explicação o porquê que ele passa aqui pela região do Vale do Aço, há outras regiões também, né, que houve esse destaque desse lixo espacial, né, que agora você está dizendo para a gente. Tem alguma explicação por que ele passou por aqui? Não, isso é um caráter bem aleatório. Na verdade, é possível prever a trajetória localizando o ponto. Tá? É assim que é feito com qualquer corpo celeste, é assim que nós, por exemplo, conseguimos saber onde se coloca um determinado equipamento, né, lá fora, né, do planeta. Isso tudo é passível de monitoramento. Se ele tivesse, por exemplo, tivesse oferecido algum tipo de risco, possivelmente todo esse monitoramento seria feito, a trajetória dele seria traçada, e informações iriam circular com relação ao perigo de algum tipo de material como este, né? Como não houve, pode ser duas hipóteses. Não se observou, ou ele tinha-se certeza que ele não traria nenhum tipo de problema ou perigo para a população. Agora até sobre meteoros, mas em relação a um lixo, né, espacial, qual que é a diferença? Bom, quando se observa no vídeo, se fosse um meteoro, nós teríamos um material com uma velocidade maior, tá? E não teríamos, talvez, a fragmentação que ocorreu de acordo com as imagens, né? Então, isso tudo baseado nas imagens que foram vinculadas, né, pelos observadores. Então, a gente consegue entender que há essa diferença. Então, se fosse um meteoro, nós teríamos uma velocidade de deslocamento maior e um comportamento diferente, ao contrário do que aconteceu pelas imagens que nós observamos. Esse lixo espacial poderia ter fragmentos, que eles falaram até do foguete Falcon, né, dos Estados Unidos, que poderia ter algum pedaço dele na atmosfera, né? São vários detritos que a gente tem lá fora, né? A gente brinca sempre que enviar esse material para lá é difícil, né? Tem se tornado comum, mas é difícil. Mas quando eles retornam, raramente quem o enviou reivindica, né? Então, fica aí a questão de quem, né, quem seria, vamos colocar assim, a pessoa que seria responsável, porque quem envia é responsável pelo material. Então, até que nós tenhamos certeza, né, aí tem algumas especulações com relação a que poderia ser restos, né, de fragmentos de foguetes ligados aí, né, a empresas que estão fazendo muitos lançamentos, né, desses últimos anos, e que seria comum se parte disso retornasse. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Um ótimo dia para você. Está aí, Helder Beltrão. Alô, meu amigo, bom dia. Eu estou no Bola de Ouro, no centro de Ipatinga, tudo para seu esporte. Você que gosta de jogar sua bolinha, vem para aqui comprar bola de futebol de salão, meiões, sandálias, medalhas, troféus, tudo que você precisa para você adquirir seu material aqui no Bola de Ouro, na Praça 1º de Maio. Fitness, natação, medalhas, chuteiras, sandálias, tênis, a camisa do time do seu coração está no Bola de Ouro, Rua Canagola 19, no centro de Ipatinga. Um adolescente de 16 anos que já havia sido suspeito de uma tentativa de homicídio foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Betânia, em Ipatinga. A ocorrência foi por volta das 23 horas de quinta-feira, na escadaria Jubá, na região conhecida como ponto final da linha de ônibus que atende o bairro, durante uma operação da Polícia Militar. Os policiais militares realizavam uma operação de rotina quando perceberam um jovem sentado na frente de um bar que demonstrou nervosismo e tentou fugir. Ao notar a aproximação da viatura, ao receber ordem de abordagem, o adolescente bateu o seu celular contra o joelho e o arremessou no chão, danificando-o completamente. Em seguida, tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de força para que fosse imobilizado. Durante a busca pessoal, os policiais militares encontraram uma chave de porta com o menor. Ao ser questionado sobre onde morava, ele afirmou residir no bairro Nova Esperança, informação que levantou suspeita nos militares. O adolescente é suspeito de estar relacionado com uma tentativa de homicídio
naquela região, como divulgou a nossa reportagem. Essa suspeição é investigada pela Polícia Civil. Diante da situação, os policiais militares se dirigiram até a residência localizada na escadaria Jubá, possível lugar onde estaria morando o adolescente. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o portão da varanda aberto e ao olharem pela janela, viram entorpecentes sobre uma mesa, além de sentirem um forte odor de crack. Os militares chegaram a entrar na residência. Foram encontrados diversos materiais de tráfico de drogas, incluindo pedras de crack, prontos para venda, uma porção maior da mesma substância, uma bucha de maconha, uma balança de precisão, várias sacolas utilizadas para embalo do entorpecente e a quantia de R$ 393 em dinheiro. Tudo apreendido. O menor está à disposição da Justiça. A família de Ederson Martim Oliveira, 25 anos, está pedindo ajuda para localizá-lo. Ele saiu de casa, de motocicleta, na última semana e não mais apareceu. Quaisquer informações, o amigo do canal Veterano de Informações poderá ligar para o 190 ou o telefone 81 para que possamos ajudar essa família. Nós vamos conversar com a mãe do Wilson, a dona Viviane, que fala conosco. Meu filho está desaparecido, o Wilderson Martins Rodrigues de Oliveira, de 25 anos. A motocicleta foi localizada, né, dona Viviane? A gente encontrou a moto e trouxe a moto para casa. Ninguém sabe de nada, não sabe dizer nada o que aconteceu, quem levou, como é que ela apareceu lá não. Só apareceu no sábado à noite lá. Quais foram as últimas conversas com a senhora? Não, só chegou aqui e falou que estava indo trabalhar. Depois disso eu não vi mais. Quais as características do filho da senhora? Moreno, alto, cabelo preto. Ele usava droga, álcool ou alguma coisa alucinógena? Não, ele não usava nada e nem bebia nem nada. E que eu saiba não. Sobre ameaças, coisas assim, nunca fiquei sabendo não. A polícia já foi avisada? Procuramos sim a polícia. E na hora que a gente pegou a moto lá também, eles registraram, né? Aí a gente foi na Polícia Civil, mas tava fora do ar, aí não deu pra poder eles coisar. Só caiu o dia da moto, aí eles pegaram e registraram tudo lá. Só está com a manete, com o retrovisor quebrado e arranhado. Há alguma informações que a senhora gostaria de acrescentar? Inclusive os amigos deles todos estão me procurando, estão todos me ajudando. Todo mundo, porque ele era muito querido no bairro, né? Não só aqui, e todo mundo gosta muito dele, que ele é popular e ninguém viu nada, ninguém sabe de nada até agora. E muito abençoado, né? Muito carinhoso com todo mundo, os amigos, tá todo mundo chorando, todo mundo quer saber o que tá acontecendo. Todo mundo gostava dele, tá todo mundo sentindo falta, vizinhos, todo mundo. Tá sendo difícil pra minha mãe, pra todo mundo, né? Que tá ao redor procurando. Pra mim que sou mãe, infelizmente tá sendo mais difícil porque qualquer lugar que precisa de ir, igual já foi no ML, nada, né? O pessoal fala as coisas e é mentira. Então, pra mim que tô em tudo quanto é canto, procurar saber, tá sendo muito mais difícil. E eu espero a Deus que, se Deus quiser, Deus vai me devolver meu filho. De um jeito ou de outro, a gente tem que ter ele pra acabar esse pesadelo, essa angústia que tá demais, hein? A senhora tem outros filhos? Tem um de 15 anos. Tem um de 23 também, tá trabalhando, tá lá na Bahia trabalhando. Porque todo mundo tá procurando, todo mundo caçando aonde tá e ninguém acha nada. Achar a moto. Estranho, achar a moto. E meu filho não. A namorada dele também não tem notícia, deu do dia e ele conversava com ela todos os dias. Tá vindo na igreja com ela direitinho. E ela, a família dela, ninguém tem notícia de nada. Porque a namorada, ele saía de lá da onde que trabalhava, que é da tia dele, e ia pra lá, almoçava lá, ficava com eles lá, e o pai dela, os pessoal tá todo mundo doido, porque todo mundo é apaixonado com ele lá. Todo mundo gosta dele. A gente fica meio intrigado, porque como é que a gente que é mãe vai lá, vê a moto do filho, mas cadê seu filho? A polícia tava lá com a gente, né, registrou o boletim, pegou documento meu, dele, tudo certinho. Eu só peço à população, né, todos que conhecem ele, né, que veja o sofrimento meu como mãe, das pessoas que estão ao redor, todo mundo procurando, que se vê alguma coisa, ouviu alguma coisa, ouviu meu filho, que fala com a gente, ou liga para a polícia, porque a gente não aguenta mais essa dor. Tá sendo tristeza, muito triste, é muito ruim. Deixou a gente angustiado, porque começou a chegar os outros aqui perguntar se achou o corpo do menino, porque os outros estavam falando que achou, e não achou. Eu acho assim que a gente não pode brincar com o sentimento de ninguém, principalmente de uma mãe, de uma avó,
que tá no desespero danado até agora, e fazer uma coisa dessa. De olho na cidade, denunciando, esclarecendo, levando informação, defendendo seus direitos de cidadão. De olho na cidade. Repórter Asdrubal Marcelino.